O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico, que se vestia com roupas finas e elegantes, e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males? Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés, nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Semana passada estávamos aqui meditando a palavra de Deus, também do Evangelho de Lucas, onde Jesus falava da parábola do administrador desonesto, assim conhecido. E Deus louvou a atitude, não porque ele foi desonesto, mas porque ele deixou de lucrar o dinheiro para fazer um bem maior, a amizade. Reconheceu o que era mais importante. O evangelho de semana passada terminava dizendo que nós não podemos servir a 2 senhores, nem a Deus ou a dinheiro. Não podemos servir aos 2. E o dinheiro continua, e a riqueza continua. Jesus vai e outra fala e toca nessa materialidade da vida, desse nosso apego às coisas terrenas. Semana passada o evangelho se dirigia aos discípulos. Hoje ele retoma a falar para os fariseus, para os mestres da lei. E ali diz, não sabemos, talvez uma parábola, um conto, ou talvez lembrado ali de algum fato concreto. Ele diz de um homem rico. Um homem rico
que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Não entra em detalhe por que ele é rico. Se ele foi o trabalhador, conquistou a riqueza, ou se ele roubou, ou se ele herdou. Não entra em detalhe por que ele é rico. Mesmo que tenha sido fruto do esforço dele, isso não entra, não é preocupação do evangelho aqui. A questão é que esse homem rico vivia e esbanjava a sua riqueza em festas e festas e festas. Um pobre chamado Lázaro ali se encontrava à sua porta, querendo saciar, querendo se alimentar. Qual é o nome do pobre? Qual? Lázaro. Qual é o nome do rico? Qual é o nome do rico? Não tem nome. Engraçado. Sabe que é a única parábola em todo o evangelho que alguém tem nome? Em nenhuma outra parábola, sim, Jesus nomeia. É a única no qual ele faz a comparação entre o homem rico e um pobre, a qual o chama de Lázaro. Você sabe o nome de alguma pessoa rica? Conhece? Traz a mente aí, conhece? Conhece o nome dos famosos? Conhece? Agora, traga a mente aí o nome de um pobre. Fala o nome de um pobre aí que você conhece, está próximo de você. Olha que interessante que os nossos valores, nós conhecemos os poderosos, os famosos, os ricos. As revistas de fofoca vendem horrores para poder conhecer a vida dos famosos. Em contrapartida, nós nem sabemos quem é o pobre que está do nosso lado. Deus não quer nem saber destes ricos. Ele conhece o nome do pobre. Será que Deus sabe o seu nome? Cri, cri. Continua então. Ambos morreram, só que morreram diferente. O pobre, quando morreu, foi levado pelos anjos. Os anjos levaram para junto de Abraão. O rico morreu e foi sepultado. Imagina o funeral deste rico. Como deve ter sido ali o caixão. Que madeira bonita. Quantas flores não ali recebeu? Coroas de flores. Coitado do pobre. Talvez nem lá tinha. Mas ele fora levado pelos anjos. O rico foi enterrado. Chegando depois da morte, o rico não foi para o mesmo lugar do que o pobre. Mas qual foi o pecado dele? Não diz aqui que ele era adúltero, não diz que aqui que ele roubou, que ele era uma má pessoa, não entra na índole nenhuma. Diz que ele não foi para o mesmo lugar do que o Lázaro. É pecado ser rico, gente? É pecado ser rico? Por que que esse homem então não foi para o céu? Qual foi o pecado desse homem? Qual? Egoísmo? Pior. Pior do que egoísmo. Qual foi o pecado desse homem? O que fez ele não merecer estar ao lado do pai Abraão aqui? Na verdade, Jesus está falando para os fariseus. E os fariseus seguem Abraão. Pai Abraão é a figura de Deus. É a figura de Deus. Por que que este homem rico não fora para junto de Deus? Qual é o pecado dele? Cobiça? Pior do que cobiça.
omissão, pior do que omissão. Vou citar aqui a leitura primeira, tirada da profecia de Amós que acabamos de ouvir. Ai dos que vivem despreocupadamente em Sião, os que dormem em camas de marfim. Sua cama é de marfim? Sim? Mas o colchão é bom. Box, big size lá o tamanho, não é? Ai dos que deitam em almofadas. Tem almofada na sua casa? Tem? Ai dos que comendo cordeiros do rebanho. Você gosta de carne de cordeiro? Gosta? Não? Não, alguns estão salvos aí, então. Alguns aí estão salvos. Ai dos comendo aqui novilhos do seu gado. Gosta de uma carne de boi? Uma picanha? Gosta? Come todos os dias? Ai dos que cantam ao som das harpas e dedilham instrumentos musicais. Agora pegou pesado. Ai dos que bebem vinho em taças. Acabou, Pé da Costa morreu. O inferno é aqui, gente. E agora, para sepultar de vez. Ai dos que se perfumam com os mais finos ungüentos. Aí vai lá no Duty Free, chega lá do avião importado, lá, né? Chega das Europa e enche lá de perfume importado. Esse perfume é de onde? Da França, não é? É pecado ter essas coisas, gente? Por que está falando ai aqui então? Por que o rico foi, esse homem não foi para Abraão? Qual é o problema aqui? É pecado se perfumar, cantar, tocar, dedilhar, tomar um bom vinho? É pecado ter uma boa cama? Sim? Qual o problema então? Qual o problema? Existe fugiu a palavra agora do português. Uma conjunção aqui. Qual é a conjunção que existe aqui? Qual? O que fazem? E não se preocupam com a ruína de José. E mais do que a preocupação, o pecado do homem rico, como eu diz no evangelho de hoje, não é egoísmo. Egoísmo, eu quero, eu seguro isso porque eu sei que tem gente que está querendo. O egoísta quer para você, para ele, porque ele se sente ameaçado porque o outro quer. Pelo menos o egoísta sabe que o outro existe. A indiferença é a pior. O pecado do homem rico, ele era indiferente à existência de Lázaro. Estava na porta dele, batendo ali com fome, festa todos os dias. Para o homem rico ali, ele nem sabia da existência. Estava tão ocupado com outras coisas que nem ao seu redor olhava. E digo, gente, esse é um pecado que mais nós cometemos em nossa sociedade atual. Indiferença. Quando chegaram no lugar então do tormento, foi quando o homem rico percebeu, porque ele começou a sofrer, foi lá no lugar do tormento que ele aprendeu o nome do Lázaro. Tanto é que ele chama Lázaro. Só que ainda lá no tormento o homem era arrogante. Pai Abraão, manda Lázaro aí colocar um pouquinho de água. Pai Abraão, manda Lázaro lá descer.
Ele ainda, o bicho é petulante, arrogante. E aí qual é a resposta do pai Abraão? Filho, existe um abismo entre nós. E por mais que nós queiramos nos aproximar, é impossível. O que é um abismo? Um vazio, um espaço que me torna a impossibilidade de estar do outro lado. Existe um abismo que não fora construído por Deus, mas o próprio homem rico se distanciou do outro, ficou assim na sua riqueza. Há um abismo enorme entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. Há um abismo enorme entre uma Europa e uma África. Há um abismo enorme entre a Praia da Costa e Nova Rosa da Penha. Nem sabe onde fica, né? Você nem sabe o que é isso. Há um abismo enorme dos shoppings, da ida dos shoppings, ao dia a dia da periferia. Há um abismo enorme daquilo que nós comemos e as nossas refeições, daqueles que às vezes mal têm um PF. Há um abismo enorme para aqueles que ficam meses esperando para marcar uma consulta, onde outros com um telefonema resolvem tudo. Há um abismo enorme entre os homens da política, que buscam cada vez mais o poder por si só, e o povo, que muitas vezes é usado. Há um abismo enorme, às vezes, entre nós e o próprio Deus. Enquanto nós estivermos aqui nesta terra, existe a possibilidade de aproximar, seja construindo pontes ou aterrando. Mas depois que nós partirmos, não haverá possibilidade de aproximação. Porque eu construí esta separação, esta divisão. A ponte é o caminho para amortizar estas diferenças. É verdade que não compete a nós resolver os males do mundo inteiro, mas eu não posso continuar sendo indiferente aos próximos de mim e ficar sentado na minha bela sala de televisão, diante do meu home theater, sentado na cadeira do papai, vendo o mundo passar. E isso não me toca mais. A dor do outro, o sofrimento do outro, não mexe mais comigo. E para amortizar a minha consciência, no sinal de trânsito, alguém pede, eu dou um trocadinho, dou um dinheirinho. Só que isso não resolve nada, somente diminui o peso da minha consciência. E nós continuamos indiferentes. E a indiferença, como eu disse, é cruel, porque eu vejo somente o eu. E a riqueza, meus irmãos, a riqueza ela não se trata simplesmente de ter um bem. Muitos têm X casas, outros não têm quase nenhuma. X carros para poder andar, outros dependem de condução, que levam 2, 3 horas para chegar no trabalho. E para nós isso é indiferente. Queremos que os nossos empregados cheguem na hora, sendo que eu tenho uma facilidade de locomoção. A riqueza, ela não é só essa matéria, mas também, por exemplo, o abismo de uma pessoa que tem uma saúde, que tem um tempo e só festeja consigo. A riqueza do saber, da inteligência, das faculdades, dos doutos. Em compensação, outros que mal sabem escrever e são usados. Este abismo, amados irmãos, se nesta terra eu continuar cultivando, ou sendo indiferente aos que estão, pode ter certeza, quando nós lá chegarmos, o abismo continuará, só que será invertido. O homem rico, quanto tempo um homem vive nessa terra? 80 anos? 80 anos de riqueza, 80 anos de pobreza, de sofrimento, se o pobre lá chega.
Mas quando inverte e chegamos diante de Deus, o pobre vai ficar com as experiências e o gozo do rico. Por quanto tempo? Quanto tempo? Eternidade. E o rico vai ficar sofrendo quanto tempo? A eternidade. Amados, não é pecado ser rico. Existe uma palavrinha aí, uma conjunção. Eu posso ter isso, eu posso beber o meu vinho, mas não posso ficar despreocupado com a ruína do outro. A ruína do outro toca a mim. São Paulo usa a expressão, a metáfora do corpo, né? Que nós, todos os batizados, formamos um corpo. E qualquer parte do meu corpo, ela é importante. Seja uma dorzinha de pé, uma dorzinha de dente, ou uma dor no estômago, qualquer coisa que seja, isso toca a mim inteiro. Assim, a dor do outro é a minha dor. Eu não posso ser indiferente. Aí, o homem rico caiu em si e pediu: Pai Abraão, manda Lázaro lá, porque eu tenho 5 irmãos. Manda ele lá para que ele possa então avisar os meus 5 irmãos. Santo Ambrósio, século III, IV, ele fala que esses 5 refere-se aos 5 sentidos: tato, olfato, paladar, ou seja, a pessoa como inteira. Avisa o meu eu inteiro. Porque uma coisa, tem gente que ela está próxima de Deus pelo paladar, ela comunga, mas as mãos dela, os pés dela estão longe. O cheiro leva para longe. A visão dela, ela vê tudo, menos Deus. E assim diz Santo Ambrósio, que anuncie para o meu interior, todo o meu ser. E os 5 também, irmãos, simbolizam os 5 continentes, ou seja, o nosso mundo, a nossa terra, para que todos possam chegar ao conhecimento. Amados, hoje, o Evangelho não quer incutir em nós medo. Não é isto. Ele quer nos alertar. Ou nós trabalhemos para amortizar esses abismos, ou nós, meus irmãos, continuaremos nesses abismos, só que inversamente, quando chegarmos do outro lado. Deus aqui não está colocando uma culpa, um peso em nossa vida. Deus está nos exortando, assim como exortou o administrador na semana passada, está nos exortando, para que nós possamos pensar na dor do outro. E é interessante, nós aqui do Espírito Santo, estamos vivendo um período de seca. Até semana passada, a Grande Vitória estava nem aí. Estava nem aí. Estamos vivendo tranquilamente. Mas você sabe, você está lendo um pouco sobre o interior do Espírito Santo? Você sabe como é que está os animais morrendo de seca, porque não tem pasto? Sabe por que o desemprego está crescendo no interior do estado? Porque não tem quem empregue, não tem o que plantar. Está difícil. E aí, quando chega para nós, amanhã, segunda-feira, é o dia da nossa área de Vila Velha, da Praia da Costa, não ter água durante 24 horas. O que eu vou fazer? Eu vou estocar água. Vou estocar, porque eu vou preocupar, porque eu tenho que tomar banho, eu tenho que passar maquiagem, eu tenho que fazer um monte de coisa. Como é que eu vou ficar sem água? 24 horas. Enquanto pessoas, São Mateus, estão bebendo há mais de 6 meses água salgada. Cai na torneira, no chuveiro, água salgada. E às vezes isso não nos toca, ou não nos tocava, porque agora chegou na nossa casa. Amados irmãos, o Senhor nos pede para preocuparmos com o outro que sofre. Há quanto tempo você não vai num hospital? Só quando tem seus parentes? Eu vou no hospital toda semana praticamente. Quanta dor,
quanta gente carente, quanta gente isoladas nesses nossos prédios. O Papa Francisco fala no seu documento de uma pobreza que ele chama de pobreza existencial. A pobre hoje, não somente o pobre material, mas ao pobre que vive sozinho, isolado, seja pela velhice, pela doença, abandonado, pelo mundo das drogas, a violência contra a mulher. São tantas pobrezas que estão carentes de presença. Só que essas pessoas não existem para nós. Que Deus tenha misericórdia, nos inspire e que nós passemos a construir pontes. Semana que vem o Brasil passa por eleição. Eu sei que é difícil escolher o que nós temos em qualquer cidade brasileira. Está difícil. São os mesmos dos mais mesmos, nós não confiamos mais em ninguém. A distância da política para não quero aqui discriminar todo mundo, mas o sistema enquanto si, esse sistema não nos ajuda, é tenso. E a gente tem uma distância, a gente põe um voto lá, a gente não quer nem saber depois o que aconteceu, o que vai fazer, nós não acompanhamos nada. Há um abismo. E aí delegamos, cobramos das autoridades que elas façam. Sim, depende delas fazerem, depende de nós cobrarmos, mas depende também de nós transformarmos. Que Deus tenha misericórdia e que as pontes sejam criadas ou que os aterros aconteçam. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos.